Capítulo 3º das férias art. 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97, vide Lei nº 9.525, de 1997. Terceiro, as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse da administração pública. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97, art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no primeiro deste artigo. Vide Lei nº 9.525, de 1997, 1 grau é facultado ao servidor converter um terço das férias em abono pecuniário, desde que o requeira com pelo menos 60 dias de antecedência. 2 graus no cálculo do abono pecuniário será considerado o valor do adicional de férias. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, terceiro, o servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 12 évos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 91. Quarto, a indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Incluído pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 91. Quinto, em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do art. 7º da Constituição Federal quando da utilização do primeiro período. Incluído pela Lei nº 9.525, de 10 de dezembro de 97, art. 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raios X ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. O servidor referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que trata o artigo anterior. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público. Art. 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, vide Lei nº 9.525, de 1997, parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no art. 77, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, capítulo 4 das licenças seção e disposições gerais art. 81. Conceder-se-á ao servidor licença, e, por motivo de doença em pessoa da família, segunda, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, terceira, para o serviço militar, quarta, para a atividade política, para capacitação, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, sexta, para tratar de interesses particulares, sétima, para desempenho de mandato classista. Primeiro, a licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no art. 204 desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009, terceiro, é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo. Art. 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2ª da licença por motivo de doença em pessoa da família art. 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009, primeiro, a licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2º do art. 44, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, segundo a licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições, redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010, e, por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor, e, incluído pela Lei nº 12.269, de 2010, segunda, por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração.
incluído pela Lei nº 12.269, de 2010, terceiro, o início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010, quarto, a soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no terceiro, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e segunda do segundo. Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010, seção terceira da licença por motivo de afastamento do cônjuge art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Primeiro, a licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Segundo, no deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, seção 4ª da licença para o serviço militar art. 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção V da licença para atividade política art. 86. O servidor terá direito à licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Primeiro, o servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, segundo, a partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, seção 6ª da licença para capacitação, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, vide Decreto nº 5.707, de 2006, parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, art. 90, vetado. Seção 7ª da licença para tratar de interesses particulares art. 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Redação dada pela Medida Provisória número 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, parágrafo único. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Redação dada pela Medida Provisória número 2.225-45, de 4 de setembro de 2001, seção 8ª da licença para o desempenho de mandato classista art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea C do inciso 8º do art. 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites, redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005, e, para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores, redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014, segunda, para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores, redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014, terceira, para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014, primeiro somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente.
Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014, segundo a licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de reeleição. Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014, capítulo V dos afastamentos, seção e do afastamento para servir a outro órgão ou entidade art. 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Regulamento, vide Decreto nº 4.493, de 3 de dezembro de 2002. Vide Decreto nº 5.213, de 2004, vide Decreto nº 9.144, de 2017, e, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Segunda, em casos previstos em leis específicas. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Primeiro, na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Segundo, na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006, terceiro, a cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Quarto, mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo. Incluído pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Quinto, aplicar-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos 1º e 2º deste artigo. Redação dada pela Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002. Sexto, as cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e 2ª e 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Incluído pela Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002. 7 graus. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos 1º e 2º deste artigo. Incluído pela Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002, vide Decreto nº 5.375, de 2005, seção 2ª do afastamento para exercício de mandato eletivo art. 94. Ao servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições, e, tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Primeiro, no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Segundo, o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3ª do afastamento para estudo ou missão no exterior art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Vide Decreto nº 1387, de 1995, primeiro, a ausência não excederá 4 anos, e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Segundo, ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Terceiro, o disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Quarto, as hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, art.
96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração. Vide Decreto número 3.456, de 2000, seção 4ª, incluído pela Lei número 11.907, de 2009, do afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país arte. 96a. O servidor poderá, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, primeiro ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, segundo os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, terceiro, os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos 4 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010, quarto, os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, quinto, caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, sexto, caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplicar-se o disposto no 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, sétimo, aplicar-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta lei, o disposto nos 1º a 6º deste artigo. Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009, capítulo 6º das concessões art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, redação dada pela medida provisória número 632, de 2013, e, por um dia, para doação de sangue, segunda, pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 dias, redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014, terceira, por 8 dias consecutivos em razão de a. Casamento, b. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Primeiro, para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, segundo, também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, terceiro, as disposições constantes do 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016, quarto, será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até um ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e segunda do caput do art. 76 a desta lei. Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007, art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.
Capítulo 7 do tempo de serviço art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de, vide decreto número 5.707, de 2006, e, férias, segunda, exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal, terceira, exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República, quarta, participação em programa de treinamento regularmente instituído, ou em programa de pós-graduação stricto sensu no país, conforme dispuser o regulamento, redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009, vide decreto número 5.707, de 2006, v. desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento, sexta, júri e outros serviços obrigatórios por lei, sétima, missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento, redação dada pela Lei número 9.527, de 10 de dezembro de 97, vide decreto número 5.707, de 2006, oitava, licença, a gestante, a adotante e a paternidade, b, para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo, redação dada pela Lei número 9.527, de 10 de dezembro de 97, c, para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento, redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005, d, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional, e, para capacitação, conforme dispuser o regulamento, redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, f, por convocação para o serviço militar, nona, deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18, x, participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. 11, afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, e, o tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal, segunda, a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 dias em período de 12 meses. Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010, terceira, a licença para atividade política, no caso do art. 86, segundo, quarta, o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal, v, o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, sexta, o tempo de serviço relativo a tiro de guerra, sétima, o tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a linha B do inciso 8º do art. 102. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, primeiro, o tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Segundo, será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Terceiro, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Capítulo 8º do Direito de Petição art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo. Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Vide Lei nº 12.300, de 2010, parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Art. 107. Caberá recurso, vide Lei nº 12.300, de 2010, e, do indeferimento do pedido de reconsideração, segunda, das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Primeiro, o recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades. Segundo, o recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.
Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida. Vide Lei nº 12.300, de 2010, art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Art. 110. O direito de requerer prescreve, e, em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho, segunda, em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído. Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior.